Estamos dando início, então, a mais um episódio do podcast do Misturebas, o MistoCast. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, professor e também candidato a deputado estadual, Fabrício Dal Castagni, que vai conversar um pouquinho com a gente, então, sobre essa candidatura e, claro, a sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Olá, minha amiga Sofia, que eu estou conhecendo hoje. Obrigado ao Fábio aqui, ao Mistureba, MistoCast. Eu gostei da ideia do misto quente, será? Uhum. A ideia é bacana, parabéns. Principalmente a você que está nos acompanhando em casa, seja de manhã, à tarde, à noite. Não sei em que momento vocês vão nos ver, mas muito obrigado por estar nos ouvindo e escutando um pouquinho das nossas propostas. Então a gente vai ter um bate-papo, uma conversa bem legal, voltada principalmente a essa tua candidatura agora, né? A esse período. E primeiramente, então, a gente estava batendo um papo aqui antes das câmeras começarem a filmar, conversando um pouco sobre o nascimento, né? Você é de Blumenau, isso. O que te motivou, então, a vir para Timbó? Tá muito tempo aqui em Timbó, né? Muito tempo. Olha, eu não vou enrolar muito, porque tudo é muito rápido na internet, né? Mas, assim, o que acontece? Eu nasci em Blumenau e minha família é meio cigana. Nós mudamos mais de 50 vezes, quando eu era criança, adolescente. E aí eu tenho uma tia, que é quase uma mãe para mim, são os primos, a gente se criou, eu considero eles irmãos, e eles vieram morar aqui em Timbó, então nós visitávamos muito. Então houve um período que eu morei aqui quando era criança, estudei aqui no bairro das Nações, na época se chamava Escola do Bairro, né? Agora é Emílio Ropelato, bairro das Nações. Eu vim um ano quando era adolescente, fiquei mais um ano, e depois, quando adulto, fui ficando, aí conheci a minha esposa, a Thaís Catone, começamos a namorar, casar, e hoje eu sempre brinco que eu sou blumenauense de nascimento, mas timbuense de coração, adoro essa cidade, amo. Não vou sair daqui nem morto, porque eu vou ser enterrado no hospital, no hospital, vou ser enterrado no cemitério, faço questão. E essa vinda para cá, Timbó tem uma coisa assim que é apaixonante, que é a organização, o trabalho, você tem possibilidade. O timboense nato, assim, os mais tradicionais, demora um pouquinho para você conquistá-los. Quer ver o de origem alemã. Eu, quando faço muito visita nas casas das pessoas e tal, eu sempre brinco, quando vai nos alemão, assim, muitos entram na casa. Os italianos é mais fácil, tomam até café, uma linguiça, comem pão. Agora, com os alemães tem um pouco disso. Então, você tem muita diversidade dentro de uma cidade pequena, em tamanho, né? Muitas culturas. Muitas culturas. Nós temos, um negócio, você está de repente na MUD, lá numa família tradicional alemã, daí você está aqui, de repente aqui no Bairro das Nações, numa família tradicional italiana, daqui a pouquinho você está em imigrantes. Eu sou um imigrante, eu sou blumenauense, você só nasceu lá. Né? Mas eu sou imigrante aqui, por mais que seja, eu sou imigrante na cidade. Então, assim, é uma cidade muito multicultural, isso é bem legal. E isso reverte, inclusive, no nosso tamanho. Se você olhar economicamente, por que Timbó é uma cidade tão diferente? Porque nós temos ali têxtil, tem têxtil. Siderúrgico, tem siderúrgico. Tem moveleiro, tem moveleiro. Eu não sei se ainda é, mas uma época nós tínhamos 6 empresas de cachimbo no Brasil, 4 eram em Timbó. Ou seja, quem é que sabia que Timbó produzia cachimbo? Produz. Então tem várias outras ramos. Então Timbó é uma cidade muito diversificada, inclusive economicamente falando. E é por isso que é bom, ela deu uma crise no setor têxtil, mas tem outros setores, metalúrgico, moveleiro, de roupa, que está trabalhando. Então isso é importante, por isso que essa cidade é tão apaixonante. São diversas culturas e, como você comentou, diversos ramos, né? Então a diversidade é grande por si só aqui na cidade, né? Muito. E Fabrício, antes da gente entrar na parte da política, tu é professor, certo? Quais são todas as tuas formações? Qual é essa trajetória de professor? Olha, você sabe que lá atrás, quando eu comecei a fazer, eu queria ser psicólogo. Aí no ensino médio, o professor de história, ele falou, olha gente, vou fazer uma conta aqui, o professor ganha tanto, trabalha tanto, ser psicólogo, quem é que vai ser atendido por um psicólogo de 22, 23 anos? Quanto custa, quanto demora e tal, e foi. E de fato me convenceu, fui fazer história, pensando que um dia ia fazer psicologia. Hoje não é a minha área, sou apaixonado, li muito sobre, mas não me vejo sendo psicólogo. Mas eu queria fazer educação física. Nossa! Minha primeira era meu sonho. Só que deu o Pelé, porque eu queria ser treinador de futebol. E o Pelé foi ministro. E ele botou uma lei que dizia o seguinte: tem que ser formado em educação física, mas ter atuado 2 anos como jogador profissional. E aí, assim, digamos que a minha qualidade futebolística não é Tinha só a formação. nem para jogar a Série D. Então, eu acabei fazendo história.
E, meu Deus, apaixonante. A história é maravilhosa, conheceu. E depois disso fiz sociologia. E depois fiquei 10 anos fora da sala de aula, porque quando eu virei vereador, depois quando falar um pouquinho de política, eu posso falar melhor disso, mas o que mais me dá raiva, sabe, Sofia, é político Copa do Mundo, né? Político só aparece a cada 4 anos. Agora você vai receber esse material, vai ter um monte de material na caixinha de correio. Agora todo mundo te bate nas costas, todo mundo é legal, mas é a cada 4 anos, para a maioria. Então eu prometi que ia ser só vereador, se tivesse me elegesse, me elegi, e de fato cumpri isso durante 8 anos até ser candidato a prefeito. E quando eu for a prefeito, a gente não me elege, a gente perde a eleição, eu volto a dar aula, e aí, por acaso, eu vi um professor lá de geografia fazendo educação física à distância. E fiz educação física, pensei, vou fazer por fazer, matar a minha vontade de ter um diploma de educação física. Então, eu me formei em História, Sociologia e Educação Física. Quis o destino que um dia um professor amigo meu me liga e disse, Fabrício, você vai se efetivar, né? Parabéns. Isso em 2024. Eu disse, não, cara, mas o concurso nem foi ainda, como é que eu vou me efetivar? Não, é o concurso de 2004. Nossa. 20 anos depois, eu me efetivei em História, o concurso que eu fiz. Houve lá um processo e tal, acabou que eu consegui me efetivar. E de 24 para 25, no ano 25 não sobrou aula de História suficiente para mim ficar na escola Júlio Chay de Mantel. E a diretora me disse, Fabrício, se tu quiser continuar na escola, tem aula de Educação Física. Meu, para mim, Aí já casou com a formação. emocionante para mim, porque foi sempre meu sonho, me encontrei, eu sou apaixonado por dar aula de Educação Física. Hoje em dia, tu exerce a educação física. Tenho aula de história, duas turminhas à noite para fechar a carga, mas a maior parte das minhas aulas é educação física. Sou apaixonado, meu Deus, meus alunos que vieram ouvindo. Sou de cobrar muito, fazer exercício também e tal, mas eu gosto demais de educação física. Eu acho que me encontrei. Aos 47 anos, eu me encontrei numa nova profissão, que é educação física, que eu gosto demais, demais. E também nunca deixei de estudar. Eu fiz aí MBA em gestão pública, porque vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa é você saber do problema, outra coisa é você saber a complexidade. É muito fácil dizer que esse copo é branco, mas por que ele é branco? Por que é melhor esse, não outro plástico? Qual é sabe, tem uma série avaliar todas as circunstâncias, né? O macro é muito difícil, olhar o micro, né? Então, eu fiz MBA justamente para mim entender como é que se faz uma política pública, as esferas, a competência de cada um e tal. Até hoje de manhã um cidadão mandou uma mensagem para mim, indignado, porque teve lá um problema com a prefeitura e ele me procurou. Eu passei por responsável, isso faz um ano, e não está resolvido ainda. Eu disse, mas a competência minha enquanto vereador é essa, não é eu que resolvo. O que estava ao seu alcance, tu fez, né? A justiça, nesse caso, é a justiça. Então, qual é a competência de cada um? Então, gestão. E fiz também gestão de pessoas e processos gerenciais. Então, totalizando aí essas 6 faculdades, aí já estou me coçando para fazer mais uma. Não fiz porque minha esposa não deixou, disse, para que você não tem eleição, depois tu faz. É aquela coisa, né? Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Se tem oportunidade de continuar estudando, então... E uma coisa que eu digo para você que é jovem, se você puder optar, primeira faculdade, primeira graduação, fazer presencial, opte em fazer presencial. Nada com distância, eu fiz algumas à distância, mas o presencial, olho no olho, seja com um colega de trabalho, seja com um professor. Contato com outras pessoas, né? Porque o conhecimento, ele se dá... Às vezes você vai ler um negócio aqui, você vai ler aqui, você tem um entendimento. Eu tenho outro, você tem outro. A conversa entre os três é capaz de surgir um outro conhecimento ainda. Então, essa troca é muito importante na faculdade. E aquela coisa, né? Se tu vai ajudar algum colega, alguma coisa, é ensinando que se aprende, né? Então, às vezes, você ensinando, ajudando o colega em alguma coisa, tu vai aprender mais ainda do que se tu fizesse sozinho. Perfeito. Parabéns. E, às vezes, a distância acaba se tornando muito solitário, né? E você fez jornalismo? Eu ainda não sou formada, acabei de sair do ensino médio. Imagina, você estudou onde? No CEDUP. No CEDUP, ou CEDUP. CEDUP, tenho técnico em administração, também tive gestão de pessoas como matéria. E isso é uma coisa legal que voltou, Sofia, porque lá atrás, quando eu me formei em contabilidade no ensino médio. Também tive essa matéria. Você tinha o normal, que é o que meus alunos lá hoje no Júlio Chay de Montei, e tinha essa opção de fazer contabilidade ou fazer normal, e tinha o magistério uma época também. E com o passar do tempo, isso meio que caiu em desuso e agora voltou. E é bacana porque você sai formada no ensino fundamental, médio. No ensino médio. E com um técnico já. Sim. Então você já tem um diploma técnico.
Sim. Isso é bem legal. Uma grande vantagem quando a gente aceita, quando principalmente a minha família, a gente sentou, conversou, qual escola que a gente vai? Porque depois que tu sai do ensino fundamental, fica tanto tempo na mesma escola que tu não sabe para onde que tu vai depois. Aí, nisso, tinha acabado de voltar ao SEDUP. Era o segundo ano do SEDUP aqui em Timbó. A gente ia ser a segunda turma. E daí, a gente ficou pensando assim, será que vale a pena? Será que vale a pena? Aí, não, a gente botou na ponta do lápis assim, é um diferencial. Não vai ser só um ensino médio básico. Aí, isso ajuda muito, assim, ter esses 2 diplomas. É um grande conhecimento, assim, é incrível. E está matando a pau. O SEDUP está sendo uma escola Cresceu de excelência, muito. cresceu muito. Tá de parabéns. Eu tive a oportunidade de ser coordenador da educação e essa mudança é muito importante. Aí eu volto a falar aquela questão do MBA, né? Eu não vou parte técnica. O cara do marketing me disse, Fabrício, não seja técnico. Mas aqui para explicar, o SEDUP é uma escola estadual, mas ela tinha uma rúbrica diferente orçamentária. Então, era um problema. Eu lembro que quando eu fui coordenador, a gente conseguiu ar-condicionado para todas as escolas. Mas no SEDUP eu não conseguia entregar por conta do formato que ele era antes. E agora, com esse novo formato de ter o ensino fundamental, consegue receber recursos. Então, deu uma boa ampliada, inclusive com investimentos fortes, e com essa... Tem a modalidade ainda do ensino técnico, mais ampliação do ensino médio. Porque antes era só o ensino técnico, né? Sim, antes era só o técnico. E agora você tem o médio e o técnico, que fez a escola voar. E parabéns aí aos envolvidos. Acho que o Timbó ganhou muito com isso. E o Rui Barbosa e o Júlio Steinemann estão tendo que se coçar, mudar para acompanhar essa mudança. Para acompanhar o crescimento, porque a SEDUP foi uma escola que cresceu muito, realmente, nos últimos anos. Muito. E é legal essa questão dos recursos. A gente, como aluno, eu fui a segunda turma do SEDUP em Timbó. Então, não tinha praticamente nada, estava começando, era tudo muito novo. Então, a gente passou por muitas dificuldades na escola. Então, essa luta pelos recursos, a gente foi acompanhando e foi... Cada mini lutinha, assim, cada mini conquista era muito, assim, já deixava a gente feliz, sabe? Era bem legal, Eu assim. lembro de uma situação, assim, que... Né, aí falando um pouquinho como vereador, como é que é a coisa. Aí tinha um aluno do SEDUP que fazia parte do Grêmio Estudantil. E aí tinha uma situação que não tinha faixa de pedestre na frente do SEDUP. Eu lembro, eu estava na época da faixa. Agora do Arthur. Aí liguei, conseguimos. Só que deu o problema seguinte, a faixa dava certinho em cima de uma calçada que não estava feita ainda. Então, quando chovia, mato, chuva e tal, aí vai atrás do morador para fazer a calçada. Então, poxa, esse é o detalhe do poder público, como as coisas são, né? Você ali tem que... Não é só uma faixa, tem a calçada, tem toda uma outra coisa. Eu não sei né? se era ali também, não lembro se era ali, mas aí tem problema do rebaixo, né? Porque tem um cadeirante e tal, tem que ter Sim. rebaixo, a guia pro cego. Então, são vários detalhes Muitos que detalhes. envolvem. Mas o SEDUP é muito legal. Muito. E ainda, então, sobre a tua história sobre vereador, comenta um pouquinho como é que foi essa experiência sendo vereador. Foram muitos anos como vereador. Então, qual foi a tua maior conquista, assim, que tu lembra? Isso aqui eu nunca vou esquecer como vereador. Sabe que tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte. Quando você aponta uma estrela para um idiota, o idiota ela aponta do teu dedo. Né? E aí, o que é uma estrela? Uma estrela é um ponto de luz na escuridão. Tem estrela durante o dia, mas você não vê porque tem muita luz. As estrelas não somem durante o dia. E o que isso quer dizer? Que você, ao invés de eu te contar uma coisa boa, te falo uma coisa legal, mas você não gosta do Fabrício. Fabrício é um velhaco. Você não escuta o conhecimento, você se apega a quem é que falou. Estou te contando isso por quê? Porque eu tinha um professor na faculdade que ele era a pessoa não gostava muito dele. Era um daqueles professores meio chato de falar e coisa. Mas ele falou um negócio um dia minha turma de história era muito, muito crítica. Nós éramos assim, e tinha uma diversidade muito legal, porque quem está me ouvindo dizer, eu tenho amigos que me dizem, Fabrício, tu é formado em história, tu é formado em sociologia, como é que tu não está no PCdoB, no PSTU, como é que tu é um cara de direita? E na minha sala de aula nós tínhamos muita gente de direita, não extrema direita, mas de centro-direita, a boa parte, nós tínhamos muitas brigas. Aí eu lembro que um dia o cara falou o seguinte, assim, esse doutor, esse professor, ele disse, quem vocês pensam que são para 10 mil anos de história, você está achando que vocês estão falando alguma coisa completamente nova que ninguém nunca imaginou na história da humanidade. Querem ser ouvidos, respeitados? Vão ser doutores. Quando vocês forem doutor, todo mundo vai ouvir vocês, porque daí vocês mostraram
Conhecimento fundamentado com experiência. Uhum. Por exemplo, é mais um fazendo barulho. E se vocês querem um local que vocês sabem tudo, ao invés de ir para a faculdade, vão para um boteco. Qualquer boteco, que tu pegar uma cerveja e um copinho de cachaça, sabe tudo. Tudo. Quer saber tudo sobre qualquer coisa, vai no boteco. O boteco vai ter os caras lá que sabem de tudo. E eu guardei isso para mim e levei isso para minha, com bandeira de vida. Uhum. Porque, sabe, Sofia, eu fiquei pensando assim, poxa, daí eu comecei a pensar, pô, mas tem problema, as coisas não acontecem. Aí eu pensei comigo, tá, mas ficar reclamando sem participar é muito fácil. Uhum. E aí eu fiz lá eu não vou lembrar o ano, mas foi 2006, eu acho. Foi quando o Oscar virou prefeito, o Oscar Schneider virou prefeito. Eu fiz um trabalho numa escola, a turma da sexta série eram os eleitores e o terceirão eram 3 candidatos a prefeito. Então a gente fez uma eleição simulada para mostrar o que era e tal. Isso deu tão certo que foi matéria da RBS. Foi uma repercussão assim, muito grande na época. E aí começaram a me vir convites e aí eu decidi entrar. Poxa, como é que é? O Donigo Walter. Donigo Walter, meu Deus, que pessoa. Eu acho que é morto há mais tempo do que você tem de vida, me parece. Mas o Donigo era uma pessoa assim maravilhosa. E aí ele disse, cara, você tem que fazer parte. Ah, mas a política é suja. Sim, é suja. Como é sujo qualquer relacionamento. Numa empresa, vai dizer que uma empresa tem que puxar tapete para cá, quando você. Todas as coisas têm coisas boas e coisas ruins. Mas se você não fizer parte. E aí eu decidi ser candidato. Eu vim morar em Timbó em 2007. Em 2008 fui candidato pela primeira vez. Então eu morava de novo em Timbó, efetivamente há um ano. Uhum. E faltou 20 votos para me eleger. Mas eu fiquei primeiro suplente e eu tive muita sorte para mim, para os meus colegas da frente, porque pegaram bastante atestados médicos e eu fiquei vereador 2 anos. Ah, entendi. Daí eu me elejo. Então são 3 mandatos efetivos e meio, vamos dizer assim, que eu... E algo que eu sempre procurei fazer é estar ouvindo o que as pessoas estão clamando. E aí vai muito contar, Sofia, a vivência. Eu sei o que é depender de ganhar um sacolão da assistência social porque, infelizmente, teve uns problemas de infância, adolescência, e nós precisamos ter o que comer, eu precisei da assistência social. Nós não tínhamos nada. Então, eu precisei da ajuda de uma igreja. Eu sou católico, desde a igreja católica, para nós ter até o que vestir. Eu sei o que é depender do SUS, para você estar preocupado, você está com uma dor, você está com um dente doendo, e você depender da morosidade da fila do SUS. Uhum. Meu filho estuda em escolas públicas, então eu sei o que é você depender da escola pública. Eu sei o que é depender de bolsa para poder fazer faculdade. Minha primeira faculdade, de história, eu só consegui fazer porque eu ganhei bolsas. Senão eu não teria conseguido nunca pagar. Então, eu sempre procurei trazer isso para dentro da política porque eu sei o que é as dores da pessoa. Eu sei que você está com um filho doente, uma esposa, um marido, um pai. Nesse momento, estou com meu pai em tratamento de câncer. Então, depender das ferramentas do SUS é muito, muito difícil. E aí eu decidi, eu tinha prometido que se eu me elegesse, eu seria só vereador, para não ser justamente esse vereador Copa do Mundo. Uhum. Então, durante 8 anos, eu tive essa oportunidade de, todo dia, estar na rua, fazendo visitas, conhecendo. Então, hoje eu conheço em Timbó, é difícil a rua que eu não conheça, o problema maior que a gente não conhece, a estrutura. E isso começou lá com aquele professor me dizendo, né? Quando você não estiver fazendo algo que as pessoas vão reconhecer, você é só mais um fazendo barulho na multidão. Uhum. Então, esse foi o que eu levei para o coração e a gente tem buscado aí. Tem dado certo, a gente conseguiu aí, graças a essas pessoas que nos abraçam, que acreditam, que a gente busca dar retorno. É meu 4º mandato de vereador, né? Contando 3,5, que a gente conseguiu chegar, mesmo ficando 4 anos fora, fui candidato a prefeito. Então, estou muito feliz assim, com o que Timbó tem me proporcionado, me deixando estar junto com ele sempre. Foi um bom período da tua vida, então, sendo vereador, um grande aprendizado. Ainda sou, né? A princípio. Ainda, sim. E tem uma coisa que às vezes a gente cria inimigos por causa disso. Uhum. Eu tinha um cara que, para mim, assim, foi o melhor político que eu conheci, chamava-se Aldo Schneider. O Aldo, assim, um cara diferente, o Aldo Schneider, meu Deus,
E eu fui do MDB há muito tempo, então eu tinha uma relação muito boa com o Aldo. E o que acontece? O Aldo dizia o seguinte: eu prefiro a dor do não do que a ilusão do sim. Uhum. E eu tenho isso muito forte, eu tenho isso como bandeira. Quem trabalha comigo sabe. Se você me fizer uma pergunta, Fabrício, esse dia eu fui numa loja comprar uma roupa lá, e a mulher me disse, é a minha rua aqui na frente, eu moro aqui, e quando é que vão calçar essa rua? Eu disse, vai demorar. E acho que não, nem espere sentada, porque é por causa disso. Ela disse, olha, Fabrício, eu já pedi isso para vários políticos, nunca ninguém me falou a verdade. Isso é isso. Não, infelizmente, tem 300 ruas para pavimentar em Timó ainda. Estou exagerando, não sei o número exato, mas né, tem muita rua. Sim. E todo mundo mora na rua mais velha, né? Todo mundo diz que é a rua mais velha. Não é bem, e para calçar uma rua existe uma série de fatores. Uma série de fatores. Então você tem que ser sincero. Eu prefiro então que a pessoa fique chateada com a verdade do que iludida com um possível sim que não vai vir. Uhum. Então você pode ficar chateado comigo nesse primeiro momento, mas vai chegar o dia que você, é verdade, o cara falou. Pelo menos vai ser real, né? Tu Real. não vai prometer uma coisa que não vai acontecer. Não se iluda. Sim. Esse é o meu principal foco. Mas é a melhor coisa, né? Ou é aquela, por exemplo, um exemplo mais extremo, assim, mas, pensar negativo para tu não se iludir. Se não der certo, tu já estava preparado. Se der, deu certo. Comemoração, mas se não deu, pelo menos tu já estava preparado. Se prepare para o pior, torcendo pelo melhor. Exatamente. Esse é o meu lema, cara. Isso Exato. Aí, é igual, vou dar um exemplo hoje, eu escutei hoje. Gente, pelo amor de Deus. Porque a meteorologia não está acertando. Cara, assiste a televisão, a Europa está lá morrendo gente, maior seca da história. O El Niño vai vir. Pode tomar, vão torcer que não seja tão impactante. Sim, Tomara a gente Deus, sempre torce pelo torcemos melhor, pelo melhor, né? mas não é o que está se mostrando. E não, a gente não é um cara que está no boteco tomando cerveja com cachaça que está dando as... São gente que estuda, gente que vive disso. Então, nós temos um grande risco de ter grandes enchentes. Seca já está acontecendo no hemisfério norte, principalmente. Então, assim, se preparem, não fique nesse papinho... Aviso nunca é demais, né? O idiota sempre se apega à exceção, né? Porque, vamos dar um exemplo assim, a média do brasileiro é 1,75 m. Mas eu tenho um amigo meu que tem 2 metros de altura. É um idiota. Eu não disse que é todos, eu disse que existe uma média. Uma média é você pegar o cara de 2 metros e o cara de 1,50 m. A média é essa. Então, o problema é a gente... Não é generalizando, é uma média. Uma média. Não... Uma média. Sim. Que se eu for para subjetividade, eu vou olhar um por um. Mas não. Sim. Então, E aí, quando eu falo isso, porque no mundo da política, no mundo das soluções, e eu vou falar um pouquinho aqui, vamos pegar um exemplo do governo. Uhum. O Fábio vai saber disso melhor do que você, mas eu sempre fui um cara, eu fui muito tempo oposição. Eu já falei isso em tribuna várias vezes. Eu me arrependo muito da forma que eu fiz as coisas. Por quê? Porque você tá de um lado, vendo a situação de um lado. E eu tive a oportunidade de ser secretário, tanto coordenador da educação, do governo do estado, quanto também trabalhar dentro da prefeitura lá atrás como o diretor de turismo e, por último, a gestor da assistência social. Meu Deus do céu, como é difícil resolver as coisas. Uhum. Você tem o Ministério Público de um lado, aí tem a legislação que te tranca do outro. Infelizmente, alguns funcionários efetivos que não querem que a coisa funcione. Aí você tem a mídia de um ou do outro, você tem os vereadores do outro. Aí você pega assim, o cara faz 1000 requerimentos. Quanto recurso trouxe efetivamente para Timbó? Quantas soluções vieram? Porque eu fico acusando, tá, mas efetivamente qual é a solução que se teve? Essas são questões que quem consegue enxergar os 2 lados, os 3 lados, os 4 lados de uma situação, começa a ver. Então hoje, vamos lá, ser prefeito, porque agora eu lembrei que eu quis falar isso. Administração, é difícil você administrar um município. Você imagina administrar um município. Se administrar a nossa casa, às vezes não dá certo, se calcula um município de 400 milhões de reais de orçamento, com mais de 50 mil pessoas, com tanta estrutura. Não é fácil. Você agrada um, desagrada outro, políticas públicas. Então, é mais fácil ficar batendo do que entendendo que as soluções complexas. Aí, às vezes, se você pegar, e não vamos longe, nós tivemos aqui o Laércio, foi um excelente prefeito. Chegou na Assembleia e não conseguiu fazer um bom governo.
Por quê? Porque ser legislador é diferente de ser executor. O executor está acostumado, está com a caneta na mão, resolve aqui. O legislador é o cara que pede. Que tem, opa, para mim resolver esse problema aqui, eu tenho que conversar com tal secretário, com tal funcionário, eu tenho que tramitar dessa forma. Conhece o processo com olhar legislativo, enquanto que o executor manda. Tem a caneta na mão, então são coisas diferentes. Então, pensando em administrar, o que eu quero deixar claro é que se fosse fácil, já estava resolvido. Puxando esse gancho, então, Fabrício, comenta um pouco, então, sobre o teu plano como deputado estadual. Tu trouxe um folhetinho aqui pra gente, né? Tem algumas ideias. Explica um pouco pra gente qual que é o teu objetivo, se caso eleito, então, candidato a deputado estadual. Olha só, o que acontece? Eu não estava nos meus planos ser candidato a deputado estadual. Eu me elegi, nessa última vez, a vereador pelo PP, Partido Progressista. E aí veio um convite, me chamou para conversar o deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT. Ele já é o 3º ou 4º mandato dele como deputado. Acho que é 3º. Só que o que acontece? Você cria legendas. Você, para vereador, por exemplo, eu não concorri contra os 121 candidatos a vereador. Eu concorri contra os 9, 10 comigo do PP. Você concorre dentro do teu grupo, dentro da tua legenda. E o que acontece é que na última vez, o PDT, ele fez 29 mil votos e o segundo colocado só fez 7.500. Então, o grupo fez muito pouco voto e só fez 1. Então, preocupado com isso, houve um fortalecimento de grupo para buscar 2, quem sabe 3 deputados. Só que não tem nenhum peixe grande lá que vai fazer, ele vai fazer 35, 40 mil votos e vai ter um segundo que vai fazer 30. Não, é tudo gente, vereador, ex-prefeito de cidade pequena, pessoas que têm aí na casa dos 10, 12 mil votos. Então, o partido imagina que o segundo colocado, que fizer 14 mil votos, vai se eleger deputado. Esse foi um ponto que me pesou bastante. E é mesmo te perguntar, a gente tem o Jorge, tem o Caleb também como candidatos, qual que é a tua expectativa? Tu sente assim que... Isso, que bom que você faz essa pergunta para mim, que eu quero ser bem sincero falando sobre isso. Primeiro ponto é esse, se eu fizer 14 mil votos nas contas do partido, a gente consegue chegar nessa cadeira. Nós temos 36 mil votos em Timbó. Até hoje, quem mais fez votos, se eu não me engano, foi o deputado Laércio, na primeira eleição dele, que fez 13 mil e pouco. Isso é mais ou menos 1/3 dos votos que tem na cidade. Ou seja, de cada 3 pessoas, só uma votou no Laércio. Ou seja, tem espaço, tem voto no Médio Vale para eleger 3 deputados. Com sobra para outros deputados que são importantíssimos para a região, que são de Blumenau, são de outras cidades, mas que ajudam o nosso município efetivamente. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o espelho. Olha, o PDT é um partido de centro-direita, historicamente. Infelizmente, nos últimos anos, tem virado centro-esquerda. E eu sou conservador, eu sou de direita, sempre fui de direita. Disse, cara, não, mas tu tá livre para você dobrar com quem você quiser. Para federal, para deputado, para presidente, para senador, para governador. Isso, opa, eu não preciso, não preciso, não vou pedir voto para o Merízio. Vou votar ou no Jorginho Melo. Eu tenho aí uma parceria com o deputado Matos, com um grupo meu vai também ajudar o João Matos, a federal, que está no grupo do João Rodrigues, então vai ter um grupo que vai trabalhar nessa campanha e um outro grupo que está na campanha do João Paulo Kleinenby, que vamos votar no Jorginho. Então, esse é o primeiro ponto. Então, há possibilidade, porque eu posso dobrar com outras pessoas, que não de uma visão diferente da minha, e posso fazer esse trabalho. Mas o que mais me deixa feliz é que eu preciso de menos votos que os demais, preciso de acima de 30. Então, e também trocar de partido. Se você olhar, o Jorge Krieger trocou de partido porque precisa de menos votos. Ele estava no PP, o PP precisa acima de 40 mil. No Podemos, a gente calcula entre 32 e 35 mil votos. O prefeito André Moser, o ex-prefeito, que eu nunca imaginei que iria sair do PL, ele saiu do PL e foi para os Republicanos porque precisa de menos votos. Então, o Batata precisa de cerca de 40. O Caleb me parece que não estava no PT, saiu e voltou, vai ser candidato também numa situação ali que pega o voto da esquerda, né? Então, vejo que tem espaço que nós não conflitamos. Eu e o Jorge, por exemplo, não vamos disputar os mesmos votos, porque ele concorre dentro do partido dele, do grupo dele, e eu concorro dentro do meu grupo. Então, tem como, se Timbó, se Indaial,
Se Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, Ascurra, Apiúna, Pomerode abraçarem o Médio Vale, nós podemos fazer até 3. Então, eu não quero o Fabrício, não gosto do Fabrício, está tudo certo, tem o Jorge. Não gosto do Jorge também, tem o Caleb, tem uma visão de esquerda, tem o Caleb. Não gosto, tem o André Moser, tem o Batata. Todos são bons nomes, já com uma experiência, já com uma história, e que, não tenho dúvidas, irão ajudar muito. Eu faço a pergunta para ti, Sofia, e para você que está me ouvindo. Foi melhor ou foi pior nós não termos um deputado nos últimos 4 anos? Acho que pior, né? Pior. Eu não gostei do Laércio. Está tudo certo, não tem problema. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Rede Fluminense de Combate ao Câncer. Fui no café dela semana passada. Quase 2 milhões de reais o Laércio trouxe para terminar a obra delas lá. Rede Fluminense de Combate, que faz um trabalho maravilhoso para todas as mulheres da cidade, de forma gratuita. Estive num posto de saúde lá em Ascurra, recurso de emenda do deputado Laércio. Não existiria aquele posto de saúde se não fosse deputado. Consegui duas emendas para 2 associações que estão sendo agora reformadas. A do Padre Martinho Stein, 100 mil, e a do Bairro dos Estados. Anos e anos que eles queriam fazer o fechamento, melhoria de banheiro, está lá, 300 mil reais. Dinheiro que não veio dessa vez, porque nós não tínhamos um deputado aqui. Então, não gostava do Laércio, gostava, isso é outra coisa. Agora, nós não termos um deputado em Timbó, em Dayal, aqui na região, fez com que o volume dos 20 milhões de orçamento não ficassem aqui. Vem dinheiro, veio 100 mil, 200 mil, vem as migalhas de outros deputados para cá. Não vem o volume. Agora, você imagina se nós tivéssemos 3 deputados estaduais da região do Médio Vale, como nós já tivemos muito tempo, a dobradinha Pomerode. Estamos falando só em emendas parlamentares de 60 milhões de reais para o Médio Vale. O deputado federal chega a ter 60 milhões de reais em emendas. Olha quanto que o deputado federal pode nos ajudar. Então, eu gostaria muito que você pensasse no voto útil, no voto consciente. Eu peço para o Fabrício, professor Fabrício, pela história, estou preparado, tenho boas propostas, acho que eu posso representar muito bem, até porque sei como chegar lá, sempre tive uma boa relação lá em Florianópolis. Mas não quer? Tem o Jorge, tem o Caleb, tem o André Moser, tem o Batata. Importante é votar na região. Trazer esse olhar aqui para o Médio Vale, né? Isso mesmo. Então, vou te pedir, para a gente entrar nessa parte do que você defende. Então, se tu puder citar, tem aqui a criação das salas de doação de sangue, entrar um pouco nessa parte das coisas que você defende. Então, o que tu procura trazer para a região, se caso eleito, então, deputado estadual? Primeira coisa, assim, importante, uma coisa é o recurso. Ponto. O dinheiro vai vir e eu não vou mandar lá para o norte. Tem deputados norte. O deputado é do estado, mas o recurso tem que ficar na sua região. Então, o recurso vai ficar na região do Médio Vale. Primeiro ponto. Segundo, assim, vamos lá, eu botei aqui, criar uma sala de doação de sangue. Eu sempre fui doador de sangue. Com 18 anos, quando completei a tua idade, eu comemorei indo doar sangue. E eu doei sangue por muito tempo. Hoje eu não dou mais, porque eu tenho que ir a Blumenau. Aí chega lá, capaz não dá para doar naquele dia, porque por algum problema você não pode. Então, inviabilizou. Lá atrás, na escola Rui Barbosa, a gente fez uma vez um trabalho lá numa matéria minha. Nós juntamos 12.500 assinaturas pedindo uma sala de coleta aqui na região. Então, nós precisamos, o EMOSC precisa colocar uma sala de coleta no Hospital ASE, uma sala de coleta no Beatriz Ramos, no Dom Bosco, não sei se é todos os dias, mas que ele venha atender aqui. Trazer essa acessibilidade. Acessibilidade. Né? Precisamos disso. Outra questão aqui que eu falo, e aí, falando na saúde, apesar de eu ser da educação, e tem coisas assim que a gente precisa lutar, a educação ela tem bastante recursos, ela vem andando, então são coisas mais pontuais que a gente precisa ver e tal, mas... Era realmente uma questão, eu analisei aqui os teus pontos e tudo, bastante voltado à saúde, né? Os teus planos para a educação mesmo, sendo um professor, né? Sendo professor, a gente sempre vai ter uma luta muito grande na educação, seja ela por melhoria de infraestrutura, melhoria de currículo, melhoria de... Mas é que eu digo assim, Sofia, você pode ter 10 problemas na tua vida. A hora que você tiver um problema de saúde, você passa a ter o problema. Então, a educação, é a minha segunda paixão, assim, mas a saúde é o meu maior olhar. É a prioridade, então, do teu plano. O nosso gabinete ele vai ser
70% das emendas, por exemplo, vai ser para a da saúde. Porque, vamos lá, além dessas questões, hoje, a minha mãe, semana retrasada, ela mora em Ascurra, ela precisou ir para uma consulta. Sabe onde foi a consulta dela? Com um ortopedista, que ela precisa fazer uma cirurgia da coluna e tal, o médico do posto dela mandou. Ela foi para Brusque. Chegou lá na Zambuja, ou naquele hospital Migrantes, que Deus me livre, não sei o que acontece, que manda tudo para lá. O médico não olhou para ela, não olhou os exames, as cartas, e em 2 minutos mandou ela embora. Por que pessoas que moram em Timbó, Rio do Cedro, que moram aqui na nossa região, por que tem que ir para outra região ser atendido, sendo que nós... não tem um especialista, sei lá, neuropediatra especializado, ok. Agora, se tem na região, por que tem que ir para longe? Por que as cirurgias têm que acontecer? Aí vem gente de outras regiões fazer cirurgia nos nossos hospitais e o nosso pessoal fazer cirurgias longe. Então, esses credenciamentos, então a importância de ter lá deputados da região, indo lá no governador, indo lá no secretário de saúde, no secretário de defesa, de segurança pública, de educação, lutar pelas demandas é importantíssimo. O exemplo que eu tenho aqui, oncologia, não a parte de radioterapia, porque isso tem que ter toda uma estrutura montada, mas cirurgias e o tratamento, a parte da quimio, não a rádio, dá para ser feito nos nossos hospitais. Eu falo, gente, o OASI criou uma sala, um espaço de hemodinâmica, que faz o cateterismo, faz a angioplastia, essa parte do coração, 8 milhões de reais de investimento, é lindo, Sofia, é a coisa mais linda do mundo. Hoje está atendendo particular e convênios, Unimed, convênios assim, tem que credenciar para o SUS. Outra coisa, nós precisamos ampliar nossos pronto-socorros. Aqui em Timbó é mais de 3.500 pessoas atendidas mês. O número de leitos, precisamos ampliar, de UTI também, os leitos normais. Então, a questão da saúde, mas onde é que mais, além disso tudo, onde é que mais dá para trabalhar? As filas. Você consegue, por exemplo, vou dar 200 mil reais para a policlínica para diminuir tal fila. Especialmente, aí, linkando com a educação, algo que nós precisamos melhorar, que é a questão das crianças com algum tipo de atipicidade. Vamos falar de autismo especificamente. Eu, como professor, nós temos os segundos professores, isso é uma coisa boa do Estado, que tem que ser educador, só que não estão dando conta. A verdade é que a criança está lá, tem um segundo educador, mas não é algo que está mudando a vida efetivamente daquela criança. Tem que ser feito mais. Aí quem tem crianças disso sabe, é fonoaudiólogo, fisioterapeuta, comportamental, psicologia comportamental. Como é que você vai fazer isso tudo, gastar com isso tudo? Então você tem que ter estrutura. Você precisa ser criada uma política pública efetiva para acompanhar não só as crianças com essas tipicidades, mas também os seus pais. Nós precisamos criar esses centros. E aí, como é que você faz? Você vai credenciar os profissionais que trabalham nessa área. É bom para o profissional particular também, e é bom para a municipalidade também, para o Estado também, e para os pais, principalmente, e para essas crianças. Então, nós temos que ampliar isso, porque não vai diminuir. Infelizmente, não se sabe bem por quê, mas está aumentando muito o número de autismo, por exemplo. Teve um crescimento nos últimos anos absurdo. Incrível. É um negócio, não se sabe por quê, não sei se é alimentação, se é... que ainda não se tem uma certeza. Mas se sabe que está crescendo muito. Então, nós vamos ter que fazer um governo proativo para buscar essas soluções. Então, é assunto que nós estamos discutir. Precisamos melhorar. Como é que vamos fazer? Então, precisamos ter pessoas lá que atuem. Aí, hoje, você está com uma criança, você tem um bebê ali que está com 2 anos e você começa a desconfiar, aí você vai no posto de saúde. Às vezes demora tempinho para tu conseguir a consulta. Conseguiu. Aí o médico do posto diz, tem que passar pelo neuropediatra. Fila enorme. E aí não é culpa do município necessariamente, o problema é que você não consegue um profissional para atender na policlínica. Aí você tem que jogar para a rede do Sul, a fila de regulação do Estado. O Estado todo vai cair em alguns lugares, tem alguns médicos que atendem. Então vai demorar. Quando finalmente chegou, conseguiu a consulta. Aí ele vai te pedir alguns exames. Aí vai demorar os exames. Veio o laudo, tá aqui o laudo. Realmente, consegui, entreguei na escola e agora vai ter o segundo professor. Tá, e aí? Você tem que fazer fono. Eu vejo crianças assim que passaram pelo fono, o quanto que evolui. Tem que fazer fisioterapia, às vezes tem algum problema, uma limitação.
Vai conseguir como? Terapias ocupacionais, no sentido assim, de fazer... É que não é só o laudo, né? Não é só o laudo. Tem todo um processo depois do laudo. Psicologia infantil, aí o psicólogo infantil para acompanhar o caso, para acompanhar a família. Então, eu estou dando um exemplo. Olha quanto é complexo. Então, buscar recursos para ajudar as prefeituras que tem bastante dinheiro. Tem, mas, gente, nós temos que ver que existe uma demanda muito grande também. O município não dá conta. Só em salário e na educação se gasta a maior parte do orçamento. Aí você tem saúde, tem saúde, educação, segurança pública, esporte, cultura. O orçamento vai. Então, você tem que ter uma ajuda de custo que venha te ajudar com deputados, com emendas, busca de projetos. Então, para isso é importantíssimo, essencial nós termos deputados para trabalhar. Uhum. Não está aqui, eu falei por último, mas você sabe o que é, e eu tenho gente na família que sabe o que é isso. Quanto que é estar apavorado com essas chuvas todas? Você ir dormir com medo, você sair para viajar preocupado que quando chegar em casa vai estar tudo abaixo da água. Então, essa questão do desassoreamento é algo que lá atrás, em 2011, 2012, nós fizemos um trabalho muito forte e na época o prefeito era contra o desassoreamento, dizia que não servia de nada. A gente trouxe, uma época nós fizemos um trabalho na Câmara, meu Deus, uma audiência pública, trouxemos o maior especialista da região para falar, e ele disse, não, desassoreamento não só é importante, como é essencial, tem que ser feito sempre. E na época, hoje, todo mundo desesperado atrás para limpar os rios, né? E uma situação que eu quero falar aqui, que não tem acontecido, que é a limpeza por parte das empresas exploradoras do rio. Quem comanda o rio é o governo federal. E eles dividem em lavras o rio. Então, a empresa vai lá, ela ganha o direito de explorar comercialmente aquele rio. Ele retira areia, isso no Padre Martinho Stein é um exemplo. A gente ajudou a gerenciar aquela vez a vinda dessa empresa ali. O que acontece? Se você vai lá perguntar para o pessoal que mora no Padre Martinho Stein, vão dizer, olha, que as chuvas que deram, com os alagamentos em alguns lugares, sempre vinha a água em tal lugar. E dessa vez não veio. Porque olha as pilhas de areia que tem lá, que estavam dentro do rio, estão fora. Óbvio que fica mais água dentro do rio do que fora, naquele espaço que estão limpando. Mas tem muitos espaços que não estão sendo dragados porque a empresa que está para explorar simplesmente não colocou. Então, ou você faz com que essas empresas venham, ou elas desistem e se coloca outra empresa que vai explorar. Então, esse é um serviço essencial que ninguém está falando, mas que também faz parte da limpeza. Não é só ele que vai resolver o problema das enchentes, mas é algo que a gente tem que lutar também. É que nem tu disse aqui, uma chance real de Timbó e Médio Vale voltarem a ter voz na capital do estado. Isso aí. Então, é essa a mensagem que tu realmente quer passar, né? Isso. O que seria ter essa voz na capital? É trazer esses recursos mesmo? Recursos e ter alguém brigando para trazer soluções. Essa é a grande situação, trazer soluções. Você teve um problema, você vai fazer o corpo de delito aonde? Lá em Blumenau. Mas não é todo dia que atende. Nós temos que ter uma delegacia regional. Passou da hora, nós temos uma delegacia regional. Quem é que vai brigar por isso? Você acha? Isso é qualquer coisa. Você está sentado lá, o governador está lá com o estado inteiro na mão. Você acha que o governador está pensando, se não tiver ninguém lá enchendo sacos, o Médio Vale? Gente, a nossa região é, se não a maior, mas com certeza uma das maiores que mais manda recursos para Brasília, para o estado de Santa Catarina. E quanto está vindo de volta? Nós proporcionalmente somos os que menos tem policial. Então, se você não tiver alguém lá lutando, enchendo o saco mesmo, batendo nas portas, dizendo, vamos lá, não vai acontecer. Então, essa representatividade precisa ter. E por isso que eu falei antes que, às vezes, você tem uma pessoa que tem perfil de ser executor, de ser lá o prefeito, e às vezes não dá certo, porque tem uma visão de que é só chegar e mandar. Não, o legislador ele tem que pedir. Tem que ir lá, tem que criar networking muito forte. Não quer dizer que tem prefeitos que foram excelentes deputados, também tem vários deputados que foram excelentes prefeitos. Não é, mas olhar quem tem essa visão de buscar soluções. Esse eu acho que é a grande sacada. E volto a dizer, as nossas contas é 14 mil votos. Então, se Timbó abraçar e der uma força bacana, Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, toda o Médio Vale, a gente consegue buscar essa eleição. Fabrício é o nome. Tem outros nomes, não quer o Fabrício, volto a dizer, não quer o Fabrício, tem outros bons nomes, mas vamos votar no Médio Vale.
E, Fabrício, agora começaram as campanhas, né? Começaram recentemente. A tua campanha ela vai se concentrar aqui em Timbó ou vai para outras regiões também, outras cidades? Eu até fiz um vídeo aí, eu tenho uma briga com o pessoal do marketing, que é o seguinte, eu sou meio antiquado para algumas coisas. Existem as redes sociais, eu não sou lá muito fã das redes sociais abertas, porque você sempre atinge um nicho, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas você não vai ver perfurate meu na campanha. Até mesmo aquele adesivo de carro. Por que eu não boto adesivo do carro? Porque você mostra, a pessoa é meu amigo, mas é amigo de outro candidato. Aí botou o perfurate, mas ele acha que eu estou mais preparado do que o outro candidato. Mas aí ele colocou o perfurate, o cara não vai aceitar. Ou vice-versa. Então, para não expor ninguém, já há muito tempo eu opto em não fazer adesivos do Fabrício. Não vai ter. Tem o deputado federal que quer colocar, quer mostrar que está contigo, acaba acontecendo, mas da minha campanha não vai ter. Outra coisa é esses totem, né? Essas bandeirolas aí. Eu quero crer que é importante para as pessoas saber que o Fabrício é candidato, mas eu não sei, eu não costumo fazer. Então, o que eu faço muito é esse aqui, esse material aqui, que é um histórico. Vai ter aí o tal da colinha, né? Que a gente tem e tal. Mas é o que eu mais faço. Mas quando a gente quer ser candidato a deputado estadual, a tua história tem que te preceder. Não adianta eu ser candidato a deputado estadual e eu chegar na maior parte das pessoas aqui em Timbó e as pessoas dizem, mas nem quem é você? Eu nunca ouvi falar do teu nome. A pessoa pode não me conhecer pessoalmente, mas se não tiver ouvido falar do Fabrício nesse tempo todo, então eu não posso ser candidato. E assim é na região também. Então nós temos sim algum grupo muito bom em Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, Rodeio, Ascurra, alguma coisa em Dayal, mas eu vou focar muito aqui, nesse nosso grupo aqui, Timbó, e nesses municípios que eu te citei. Não vou para o Planalto Norte, não vou lá para cima do Alto Vale, não vou para Foz, o meu foco vai ser o Médio Vale. Então, Fabrício, eu vou te pedir para deixar uma mensagem agora para a tua candidatura a deputado estadual, para deixar uma mensagem para o público que está assistindo. Olha, o que eu faço como pedido até como cidadão. A gente acompanha nos últimos anos uma polarização muito grande. Né? E eu não sei, melhorou, piorou a nossa vida. Eu vejo muita gente até de mal, brigando e não sei o quê. E fato é que se elegeu muita gente na onda e muitos desses, inclusive, estão presos hoje. Nós tivemos aí muita gente que não faz bons governos, muita gente que foram presas, muita gente aí que aí você vê briga interna. Eu gostaria de pedir que as pessoas votassem em pessoas, não só em número. Vamos olhar o histórico do candidato. Olhe quem é a pessoa que você vai escolher para te representar. Não é o Fabrício? Está tudo certo, não tem problema nenhum. Escolha alguém. Se for da região, ok, mas não quer dizer também que não tenham bons candidatos ali em Blumenau, em outras cidades. Tem bons candidatos também que não são da região. Se você achar que não tem ninguém bom na região, mas votar só no número, seja do lado que for, eu acho que é uma pequenez intelectual muito grande. É achar que existe o lado só do bem e o lado do mal. Isso é uma visão maniqueísta. Então, que essa eleição traga pessoas com vontade de fazer a diferença. Porque quando você precisar, geralmente só vai escutar quem precisa. Mas quando você precisar, você vai querer alguém lá que realmente vai fazer um bom trabalho. Então, que tenha isso. Procure pessoas que realmente vão trabalhar buscando o melhor. Muito obrigada, Fabrício, agradecer por ter aceitado o convite, vindo aqui conversar um pouco com a gente, expor as tuas ideias, então, como candidato estadual. Então, fica aí meu agradecimento, nós da equipe do Misturebas agradecemos por você ter aceitado vindo aqui conversar com a gente. E você aí de casa, então, acompanhe o Fabrício, as ideias dele, eles nas redes sociais. E, claro, fique aí para os próximos episódios do MistoCast, o podcast do Misturebas. Muito obrigado.